Paz do Senhor, povo de Deus, oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, 24 de junho de 2024, amém? Deus seja louvado. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais um Desperta Crente para a glória de Deus. E hoje nós vamos iniciar a carta de Gálatas. A carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos na galáxia, né? Onde está ali situada uma igreja. Louvado seja Deus, para glorificar o nome do Senhor. E Paulo vai escrever essa carta aos irmãos ali, porque havia muitas situações que precisava ser resolvida. Paulo escreve essa carta com um tema. O tema dessa carta é que a salvação é somente por Jesus Cristo, exclusivamente e absolutamente somente por Jesus. A justificação é somente por Cristo Jesus. Por quê? Falsos mestres haviam entrado ali dentro da igreja, né? Entrado ali para começar a distorcer o ensino da palavra. Eles começaram a distorcer a verdade do evangelho. E nesse panorama que nós vamos fazer aqui, para a gente dar a introdução, para entrar na carta, nós vamos ver que essa carta tem duas teorias, né? No ano que foi escrita. Uns dizem que o ano que foi escrito foi o ano 50 depois de Cristo, outros dizem que foi do ano 53 ao 57 depois de Cristo. Também há duas teorias aonde foi escrita, né? Uns dizem que foi na Antioquia da Síria, outros falam que foi na Galáxia do Norte, em Éfeso ou Macedônia, né, nesses anos aí. Então, nós sabemos que foi o apóstolo Paulo que escreve, porque no verso 1 ele mesmo vai se identificar aqui como o escritor dessa carta. Ó, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Observa que ele já inicia se identificando que ele foi escolhido pelo próprio Deus, e também vai dizer que não foi escolha de homens. Por quê? Porque esses falsos mestres, esses judaizantes aqui, estavam botando em dúvida o ministério de Paulo, estavam colocando em dúvida o apostolado de Paulo, porque dizendo que Paulo não andou na Palestina junto com Jesus e os outros apóstolos, então ele não era verdadeiro, ele era falso, estava colocando em dúvida os ensinamentos de Paulo, estava influenciando os irmãos ali na igreja de Gálatas a não crer no evangelho que Paulo havia os ensinado, havia pregado para eles. E Paulo vai falar, né, que o tema dessa carta vai trazer muito forte que somente por Jesus Cristo vem a justificação para a salvação, né? O que passasse disso era anátema, o que passasse disso era engano, era mentira. Então Paulo, ele escreve nesse verso primeiro, ele se identifica e diz que não foi da vontade de homem, ele apresenta a sua credencial do céu, ele apresenta o seu apostolado vindo do próprio Deus, ele apresenta, né? Que ele não é escolha de homem, ele é escolha. É isso que muitas vezes o homem não entende, a escolha de Deus não é a escolha do homem. Um homem olhar para mim jamais me escolheria, mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que acham que sabem, para confundir os sábios, né, da terra. Então, Paulo escreve aqui no verso 2, e todos os irmãos que estão na minha companhia, que havia irmãos junto com ele, como nós sabemos, Lucas andava com ele, Silvano, né, que é Silas, caminhava com ele nessa obra. Então, ele vai ali com alguns irmãos fazer esta obra missionária naquele lugar, juntamente acompanhado com seus irmãos que sempre estavam na obra, guerreando junto com ele. Paulo escreve essa carta, trazendo esse grande ensinamento para os irmãos da galáxia ali, né, que era uma província romana, perto da Ásia Menor, ali da região da Ásia Menor. O verso 4 diz assim, que se entregou voluntariamente. Primeiro, acima ele fala, ó, a todos vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, no verso 3. Aí o verso 4 ele continua dizendo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual perverso sistema mundial segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmão, foi pela graça, misericórdia, e Jesus se entregou voluntariamente. Eclesiastes capítulo 11 diz assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, depois de um tempo acharás. Assim Jesus se fez, ele se lançou, ele mirou o alvo e se lançou para salvar toda a humanidade. E aqueles que crêem nele, aqueles que se entregaram a ele, será salvo. Então Paulo está dizendo, a nossa esperança é que se ele vive, nós viveremos. A nossa esperança é que se ele está vivo, nós seremos salvos. Ele está vivo, ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, ele se entregou, irmãos. Então esses homens aqui, esses falsos mestres judaizantes, eles estavam distorcendo, eles chegavam, muitos gentios estavam se entregando a Jesus, e o que eles faziam? Eles chegavam para os gentios e falavam, olha, você só pode receber a salvação se vocês circuncidarem, e se vocês guardarem toda a lei. Toda a lei. Se vocês não guardar toda a lei, não tem como vocês ser salvos. Então Paulo, ele estava repreendendo
essa mentira que estava sendo introduzida. O verso 5 diz assim: a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos, amém. Ele está dizendo: toda a glória e honra seja dada ao Senhor. E do verso 6 em diante ele vai falar: só há um evangelho. Só há um evangelho que salva e que liberta, né? Aí Paulo fala assim: estou chocado. Ele quer dizer, ele estava espantado, ele estava abismado, né? De que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça. Os irmãos estavam se desviando muito rápido de Jesus Cristo, do verdadeiro evangelho. Estava acreditando, ele estava disseminando o engano, disseminando a mentira, estava incitando o povo a se levantar contra Paulo. Falava que o evangelho que Paulo pregava era falso, não era verdadeiro, que Paulo não era um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, e ainda incitava os irmãos a não crer em Paulo, a se levantar. Eles faziam um motim contra a vida de Paulo. Então eles falavam para Paulo: vocês não podem acreditar, vocês têm que desacreditar no que Paulo falou e acreditar no que a gente está vendo. Olha, o evangelho verdadeiro tem que ter circuncisão, o evangelho verdadeiro tem que guardar toda a lei para você ser salvo. Irmãos, é impossível um ser humano guardar toda a lei. 613 leis. O Senhor deu a Moisés, no Monte Sinai, 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, se estenderam para 613 leis. Homem nenhum é capaz de guardar, porque nós quebramos a lei todos os dias, somos pecadores. Então aqui eles estavam fazendo com que as pessoas acreditassem nesse engano. E o homem nenhum poderia cumprir a toda a lei, toda a Torá. Então aqui eles estavam distorcendo o evangelho que Paulo pregava. E aí Paulo fala no verso 7 assim, ó: que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já fosse pregado, seja considerado anátema, maldito, engano, mentira, seja considerado. Ele está dizendo: se um anjo descer do céu para pregar um outro evangelho, considere como mentira, como anátema, não receba. E se eu, apóstolo, se eu e os outros apóstolos tentar mudar o evangelho, também não acredito, porque já foi pregado o verdadeiro evangelho por nós mesmos. E se nós queremos mudar, não acredito. Irmãos, vou abrir um parênteses aqui para falar. Quantas lideranças, quantos pastores, quantos servos do Senhor que mudou o evangelho atualmente, para se encaixar em padrões humanos? Pessoas que pregavam, pessoas que lideravam da forma que Deus chamou, com graça, com sabedoria, mas aí para se entregar, para se encaixar nas vontades do homem, nos padrões humanos, mudou o evangelho. Quantas pessoas estão distorcendo o evangelho nesse tempo, hein? Com distorção de valores, pessoas que estão distorcendo, abrindo a porta, né? Abrindo a porta larga e dizendo que é um evangelho de porta larga que atualmente nós vivemos. Se já que nesse tempo Paulo estava combatendo esses falsos líderes, imagine hoje, irmãos, que a cada ponto que você passa tem uma heresia sendo pregada. A cada lugar que você vai ter alguém pregando uma heresia, falando uma heresia. Quantas coisas a rede social, a internet está aí e o povo dissimulando, dissolvendo mal na internet, o engano, o evangelho sendo distorcido. Quantas pessoas não estão assim, né? E Paulo aqui vai defender, né? Vai dizer que ele é um verdadeiro apóstolo escolhido por Jesus Cristo, para que essas pessoas não perdessem a esperança, porque muitas dessas pessoas tinham sido contaminadas. Eles falavam que tinham que ser circuncidados, e muitos dos gentios eram muitos perseguidos e rejeitados pelos judeus. Então o que estava acontecendo? Eles estavam cedendo a esses judaizantes, eles estavam circuncidando para ser aceito pelos irmãos do judaísmo e fazendo para que a perseguição diminuísse, né, que eles fossem mais aceitos. É assim que muitos estão fazendo hoje, irmãos. Estão cedendo ao sistema desse mundo, estão cedendo ao sistema dessa era maligna para ser aceito. Há pessoas que mudam mensagem, distorcem a palavra para receber like, para receber aplausos, para receber. Quantos pastores não lideram mais como deveria liderar porque tem medo de processo, tem medo de ser preso. Eles preferem distorcer a verdade, viver no engano, do que falar a verdade para não receber aquilo que vai receber quando prega a verdade. Bom, nem todo mundo vai amar quando pregamos a verdade. O que eu mais tenho são pessoas que me odeiam. Eu não tô nem aí preocupada. E não me odeio porque eu não odeio, porque é da forma que Deus me usa, do evangelho, da forma que Deus me usa para pregar. Então, se eu ficar preocupada com pessoas que me rejeitam, eu vou frustrar. Ou vou ceder para eles, ou vou parar de vez. De duas, uma, ou você frustra, ou você cede para o sistema. Então é melhor você viver para Deus, que você vence o sistema, rompe o sistema, e você não vive um crente frustrado. O problema atual hoje de tanta frustração é isso, é que as pessoas querem se enquadrar em padrões humanos. É o que Paulo fala aqui no verso 1, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano. Ele já está deixando claro: eu não vim agradar homens, eu vim pregar o evangelho como o Senhor me chamou. O Senhor falou: Paulo,
Chamou Paulo como um vaso escolhido para sofrer. Deus ia mostrar para Paulo o quanto valia, o quanto importava sofrer por amor do evangelho. Então, Paulo era um homem decidido, convicto da sua chamada. Vai sofrer. Paulo foi espancado na cidade de Listra, até como ele ficou tão assim, como é que fala? Uma palavra que dá. Que ele chegou ao ponto de parecer que estava morto. O povo só parou de bater quando parecia que estava, por um milagre divino, ele não morreu. Levantou, sacudiu a poeira, pensei, bateram tanto nele ao ponto de achar que ele estava morto e jogaram ele para fora da cidade ali como e dando ele como morto. E o que acontece? Ele levanta, sacode a poeira e vai pregar de novo o evangelho. Para você ver, por isso que nessa carta aqui ele vai falar que ele leva no corpo as marcas de Cristo. Ele tem as marcas de Cristo no corpo, por quê? Porque ele sabia o que era viver o verdadeiro evangelho, irmãos. Viver o verdadeiro evangelho não é essa balela que nós estamos vivendo, não. De lideranças covardes, de lideranças corruptas, que não tem coragem de pregar a verdade, de falar a verdade com medo. Com medo de pessoas que não vão aceitar, pessoas que passam a mão na cabeça de pessoas em pecados, adúlteros em cima do altar, ladrões em cima do altar, pessoas brincando com a verdade, vivendo de qualquer maneira, e as lideranças não têm coragem porque tem medo de ser preso. Porque hoje, se você for corrigir e viver o evangelho da forma que tem que ser vivido, nós estamos sob ataque, a igreja está sob ataque, a distorção de valores. Nós estamos vendo aí os governos se levantarem com leis malignas contra a igreja, e muitas pessoas têm se cedido, têm se corrompido nesse sistema mundial maligno, com medo de pregar a verdade e de posicionar na verdade. Então muitos pastores têm medo de exercer a função pastoral como a Bíblia ensina, porque tem medo de processo, tem medo de perder seus carros, tem medo de perder sua casa, sua liberdade, ser preso. Irmãos, pensa aí. Eu paro para pensar às vezes, eu prego a mensagem do Senhor, na verdade, eu não vou mudar, porque Jesus não vai deixar, e eu não tenho que trazer, eu quero continuar firme dessa forma. Mas eu já pensei em tudo. Pode ser presa por pregar o evangelho. Né? Esse canal do YouTube tem poucos ainda, né? Para misericórdia, graças a Deus. Mas quando crescer, que eu sei que vai crescer, que é o propósito, vou ser atacada. Eu sei disso, que eu posso sofrer ataques, e eu tô preparada para isso, porque o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. E Paulo está defendendo o evangelho e defendendo a palavra de Deus. Ele está batendo de frente contra os falsos mestres, contra os falsos líderes. O problema atual é que nós não queremos bater de frente. Tem um vídeo aí na internet. Eu cheguei a pesquisar para me ver, porque uma jovem da minha igreja falou sobre esse vídeo e eu sou muito curiosa, eu queria ver. E aí ela falou que uma jovem estava debatendo online, né, com não sei quantas mil pessoas ali assistindo, e um rapaz que não era crente, né, que era ateu, fez uma pergunta lá da Bíblia para ela, e essa jovem ficou tão nervosa que não soube responder, que desligou diante de milhares de pessoas. Ela não soube responder uma palavra, ela não soube responder uma pergunta bíblica, e ela ficou tão nervosa porque ela não tinha resposta, que ela desligou diante de milhares de pessoas. Ela negou a fé, envergonhou o evangelho e escandalizou o nome do Senhor perante milhares de pessoas. Perdeu a oportunidade de ganhar almas para Jesus, perdeu a oportunidade de mostrar a grandeza e a soberania do nosso Deus. Por quê? Por falta de leitura bíblica, por falta de conhecer o Deus que serve. Eu não estou falando de estudar para ser teólogo, não, irmão. Nem todo mundo foi chamado para ser mestre, nem todo mundo foi chamado para ser um teólogo. Você vai ver que Tiago escreve aqui na sua epístola, no verso 1 do capítulo 3, assim, ó: caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Líderes, pastores, vão prestar contas muito maior do que aqueles que são liderados. Todo aquele que foi levantado para ensinar, eu que ministro a palavra, que fui chamada como embaixadora, como pregadora da palavra do Senhor, para pregar para pessoas, eu vou ser julgada pela cor daquilo que eu planto. Você está entendendo? Os pastores, eles terão um julgamento, um rigor maior. Por quê? Porque eles são responsáveis por muitas almas. A gente vê essa brincadeira, esse relaxo com pessoas no ministério pastoral, levando de qualquer maneira, mas eles esquecem que eles vão prestar conta a Deus, maior do que eu que ministro a palavra, que prestarei conta a Deus. Agora, um líder espiritual que foi chamado para ser exemplo, que foi chamado para liderar o povo, eles terão um julgamento maior. Então nós precisamos entender, nem todos foi chamado para ser mestre, irmãos. E aquele que foi chamado para ser mestre tem que se dedicar ao ensino. Eu dou aula na escola dominical, na EBD, eu tenho que se dedicar, porque eu não posso falar heresia lá. Eu tenho que saber as respostas que os alunos perguntam, então eu tenho que me dedicar à leitura, eu tenho que me dedicar ao ensino, ao estudo, ao conhecimento da palavra de Deus. Mas a palavra unigênita, verdadeira.
Não é esse bando de heresia que está sendo ensinado por aí fora, não. Nós precisamos, como igreja de Jesus, nos levantarmos, irmãos. Ter prazer nas coisas do Senhor. A gente vê que os cultos que quase não vai mais ninguém é EBD e culto de ensino. Você pode observar. E sem placa de denominação. Estou falando da igreja. É os cultos que mais são desprezados atualmente. Culto de missões, né? Culto de ensino da palavra e EBD. São desprezados, o povo não tem mais compromisso como deveria ter. E nós precisamos voltar, irmãos, à busca, o entendimento da palavra do Senhor. Que nessa manhã, essa reflexão que nós estamos tendo aqui agora, que na tarde que você vê, na madrugada, na noite, eu não sei a hora que você vai ver, mas que você tenha essa reflexão para parar, para analisar qual é o valor que você tem dado à palavra poderosa do Senhor. A palavra que liberta, a palavra que transforma. Contudo, ainda que nós, que Paulo está dizendo, se um anjo aparecer, é por isso que Paulo alerta na primeira carta aos Coríntios que Satanás, ele se transforma como anjos de luz. Ele se transforma com aparência. Não aparece com chifre água, não, irmão. Aparecer com algo que parece bom, que pareça ser bom. E os seus adébitos também, tá? Os falsos líderes, os falsos mestres são adébitos de Satanás para distorcer o evangelho, para confundir a mente de muitos. Por isso a gente está vendo tanta denominação surgindo, irmãos. A gente nunca viu tanta denominação, tanta placa de denominação surgindo como hoje atualmente nós vivemos. É para tudo quanto é gosto, é placa de denominação aberta. São portas abertas de igreja que dizem ser igreja para gosto, para tudo quanto é tipo de gosto. Nós precisamos nos levantar contra esses falsos mestres, contra esses falsos líderes e pregar a verdade. É pacificamente pela palavra de Deus. Não é começar a bater boca, discutir, brigar, empunhar armas de fogo, não. Armas brancas na mão para poder lutar. Não é isso não, irmãos. É pela palavra, é na oração, é guerrear com a verdade. Prega a verdade, viva a verdade, mostra a verdade na sua vida. Para a glória do nome do Senhor. Porque nós estamos vivendo um tempo de distorção de valores. O evangelho está sendo atacado, irmãos. E como igreja nós precisamos levantar. Cada um está tendo o seu evangelho. Cada um está tendo a sua verdade. Cada um está pregando a sua verdade, dizendo a sua verdade. Se o pastor pregar a verdade bíblica, se levantam contra, quer prender, quer processar, quer tudo mais. Esteja preparado, líder. Esteja preparado, pastor. Por amor a Jesus, perder até a sua liberdade, ser preso por amor à liberdade. Quantos servos do Senhor e servos da Senhora estão perdendo sua liberdade, mas não negam a fé. Se chegar esse momento, irmãos, para mim e para você, se chegar esse momento para minha vida e para sua vida, você está preparado para não negar a Deus, não negar a fé? Porque nós iremos passar a qualquer momento por isso, para que não negue ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Amanhã nós voltamos do verso 6 em diante para dar continuidade aqui em mais um vídeo, no capítulo aqui 1 de Gálatas, e que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe. Leia o capítulo 1 para a gente estar firme junto ali, no nome de Jesus, e amanhã nós voltamos. Amém? Lembre-se que eu estou postando o vídeo agora ao meio-dia, para a glória de Deus. Se chegar atrasado um pouquinho, mas vai chegar entre meio-dia e 1 hora. Antes de 1 hora da tarde, chega para a glória de Deus. Deus te abençoe. Tamo juntos, vamos orar. Entrei aqui o vídeo sem orar, me perdoa, vamos orar agora, em nome de Jesus. Deus é bom. Ore por mim, irmãos. Eu sou carente dessa oração. Minha família também. E eu estou orando por você, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê graça, dê conhecimento da sua palavra. E que você tenha estrutura, convicção para não negar o nome do Senhor, preparado para que esses falsos mestres atualmente, não vamos falar muito sobre isso nessa carta, esses falsos mestres atualmente que têm sido levantados no Brasil para distorcer os valores, esses falsos mestres que estão pregando a mensagem para mexer com o ego, para balançar o ego do irmão, mas que não tem confronto, é falso. Cuidado, o verdadeiro evangelho tem confronto. O verdadeiro evangelho me confronta e te confronta para a glória do nome do Senhor. Amém? Senhor, eu quero externar minha gratidão mais uma vez, ó Pai, por poder iniciar mais um livro da Tua palavra poderosa, viva. Por poder, ó Pai, mais uma vez nós nos degustarmos, nos enchermos o nosso paladar pela Escritura Sagrada, pela verdade da Tua palavra que transforma, que liberta. Senhor, que nesta palavra, Pai, qual está sendo ministrada ao nosso coração, que essa carta aos Gálatas, Senhor, venha nos fortalecer, nos abrir o nosso entendimento e que nós possamos receber mais do Senhor neste momento. Pai, ser conosco, Pai, glorifique e exalta o Teu nome. Eu te peço no nome santo de Jesus, nos ajuda a entender, Pai, um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, oh glória.